Doença do refluxo gastroesofágico é um tema simples? Nem sempre. Qual a sua definição? Muitos trazem queixas compatíveis com indícios de sintoma do refluxo gastroesofágico, que seria a mais famosa queimação, azia e regurgitação. São sintomas mais comuns ou típicos. Porém, essa doença ela se manifesta de diversas formas. Pode apresentar como bolos, que é um incômodo na garganta, pirose, regurgitação, incômodo na orofaringe, rinite, otite, que é a infecção da parte do nosso ouvido, e até mesmo pneumonia de repetição. Sem contar os sintomas extra-intestinais, que são esses que eu mencionei. Então, é uma doença complexa, que envolve uma gama de avaliação bem ampla e não se resume apenas à sintomatologia. Se pegarmos o consenso de Lyon, que foi uma convenção, baseia-se nos sintomas típicos e em achados de exames, endoscopia, que pode avaliar a gravidade da inflamação pela classificação de Los Angeles, uma avaliação endoscópica. E o exame mais fidedigno que nós temos é a pH-metria esofágica de 24 horas, que se baseia por um transdutor inserido no nariz, que vai avaliar a quantidade da incidência de refluxo ácido e até não ácido em 24 horas e o tempo de exposição ao esôfago. Esses marcadores vão avaliar se tem sintomas associados, tosse, pigarro, e tem um marcador bastante fidedigno que é o índice de Demister, que ele dá como se fosse um score, que é bastante associado, tem um valor preditivo importante. Quanto maior o Demister, mais intenso é o sintoma de refluxo. Adicionada à pH-metria, nós temos a manometria esofágica de alta resolução, que também é um transdutor, um catéter, que vai avaliar como é o funcionamento do nosso tubo esofágico, as ondas peristálticas, controle de movimentação da comida pelo esôfago, tanto do trato superior, da parte superior até a inferior, que é a comunicação com o estômago, assim como o funcionamento tanto da válvula superior quanto da válvula inferior do esôfago. Esse exame é bastante útil, importante porque ele consegue afastar outras doenças, que os sintomas podem mimetizar a doença do refluxo, e afastar outras situações que o tratamento muda totalmente. E baseado em cima disso, não dar uma classificação fidedigna. Adicionado, nós temos o raio-x, o EED, do esôfago, em que gerimos um copo de contraste. São realizadas múltiplas chapas para avaliar como que é a motilidade e o esvaziamento do esôfago. E se tem hernia de hiato, que é um defeito anatômico que pode contribuir para os sintomas. Somado a tudo isso, nós temos que avaliar o paciente. Então, muitos dos pacientes que nos procuram com as queixas, boa parte do que eles apresentam é relacionado aos hábitos, comportamento. Então, diria que 80% dos pacientes, a resolução dos sintomas é tratamento clínico. Nós passamos o medicamento para aliviar os sintomas, o IBP, os protetores gástricos, a classe mais comum é o IBP. Nós temos outra classe que é a vonoprazana, que tem um outro mecanismo diferente, porém com o objetivo de diminuir a incidência de acidez e assim o acometimento do esôfago. Porém, mudança de hábito, diminuição de ingesta de café, bebida cítrica, respeitar o jejum, atentar para a velocidade de mastigação com associação com líquido, bebida alcoólica, tabagismo e obesidade, principalmente, que é o principal fator de risco independente para a doença do refluxo gastroesofágico. Porém, temos 20 pacientes que, mesmo modificando os hábitos, mesmo otimizando com tratamento clínico, esses pacientes vão persistir. E por que isso acontece? Por defeitos anatômicos, que nós encontramos nesses exames citados anteriormente, e também um outro capítulo à parte que vai ser mencionado em estudos posteriores, que é o uso dos medicamentos análogos de GLP-1 e GIP, que diminuem o esvaziamento, né, aumentam o retardo de esvaziamento gástrico e podem acentuar um refluxo. Para esses pacientes, tirando os pacientes em uso dos medicamentos específicos para reduzir o peso, nós temos, para esses pacientes que apresentam sintomas especificamente quando fazem uso desses medicamentos, nós temos duas opções. Otimizar o tratamento clínico, aumentar a dose do IBP, associar outras classes, diminuir a dose que o paciente está fazendo uso ou descontinuar caso os sintomas sejam muito intensos. Essa é a recomendação do manejo clínico.
Porém, os pacientes que possuem defeitos anatômicos, nós temos uma opção de tratamento, duas, aliás. Seria o tratamento endoscópico, temos o LINX, que é um dispositivo de eletromagnético que é colocado na transição esôfago-gástrica, que infelizmente não é disponível no Brasil. O intuito dele é aumentar a complacência do esfíncter esofágico inferior e tratamento endoscópico e o tratamento cirúrgico do padrão ouro, que é o Nissen, seria correção do defeito anatômico e confecção de válvula 360 graus para fazer um reforço e uma barreira mecânica para evitar o retorno desse conteúdo. Além do Nissen, nós temos outras variações, que seria a válvula Tupê, que é 270 graus, a DOR, que acabou sendo descontinuada por conta de aumento de persistência dos sintomas, então tem uma recidiva significativa, então acaba que o padrão ouro acaba sendo Nissen, apesar de causar maior disfagia em algum grupo de pacientes, e um aumento de bloating, que é aquela sensação de estufamento de gases no pós-operatório. Recentemente, uma meta-análise publicada no Annals of Surgery acompanhou esses pacientes submetidos à cirurgia durante 10 anos, que era também uma impressão, uma evidência que tinha nos pacientes que a cirurgia tinha um prazo de validade. E mostrou que a eficácia desses pacientes que foram acompanhados nesse follow-up foi quase 90%, ou seja, essa ideia, essa impressão de que a cirurgia tem um prazo de validade acaba sendo equivocada, praticamente uma falácia. Lógico que cada caso tem que ser individualizado, avaliado com calma, e aí sim definir o melhor tratamento, seja clínico, cirúrgico ou ambos, de forma individualizada e contínua, que é o fundamental para ter o melhor resultado de tratamento terapêutico.